Gravando. Caros ouvintes, este é o Bioreator de Ideias. É o primeiro episódio desse podcast que tem o objetivo de desmistificar esse mundo de bioprocessos para os nossos ouvintes. Eu sou o Vladimir e vou ser seu guia nesse mundo cheio de pequenos micro-organismos, monstrinhos, que a gente vai entender o que eles fazem, o que eles produzem, por que eles são importantes para a gente entender, né? Eu estou aqui com o meu time de especialistas, né? Dá bom dia aqui para o nosso engenheiro de bioprocessos, Ricardo Asman. Bom dia, Ricardo. Bom dia pessoal. Estamos também aqui com o nosso biotecnologista, Henrique. Tudo bem, Henrique? Bom dia, tudo bem? Como vão? Eu falei o sobrenome do Henrique Siqueira, né? Isso. E o nosso engenheiro químico, Luiz Fernando Araguchi. Tudo bem, Fernando? Tudo certo, bom dia pessoal. Ou melhor, você prefere se chamar de Araguchi, não de Fernando, né? Pode ser também, pode ser Araguchi. Então tá bom. Nesse primeiro episódio, pessoal, a gente vai, começar a explicar para quem não entende o que é bioprocessos e começar a entrar um pouco nesse mundo, como eu disse, cheio de micro-organismos. O que são esses micro-organismos? E queria puxar aqui o assunto com o Ricardo. Como você explicaria, vamos dizer assim, uma situação, você está lá, parou no posto de gasolina para abastecer sua Lamborghini com gasolina aditivada, gasolina azul. Aí chegaremos. Aí completou o tanque, veio o frentista, perguntou se é crédito ou débito, ele vira para você e fala: mas o que é bioprocesso? Como você explica para um frentista o que é bioprocesso? Rapaz, pergunta boa, né? Porque a gente geralmente se depara com pessoas perguntando o que é bioprocesso, ou principalmente dentro da formação de engenharia de bioprocesso, quando você fala assim, o que você é? Eu sou engenheiro de bioprocesso e biotecnologia. Ah, legal, mas você tem certeza que a pessoa não entendeu, né? E aí a gente tenta às vezes explicar de uma maneira logicamente mais simplista, né, o que é bioprocesso. Então eu não vou nem muito no que é realmente a descrição específica de bioprocesso, mas falar assim, bioprocessos é você utilizar determinado micro-organismo, uma levedura, por exemplo, para fazer cerveja. Né? Bioprocesso é você usar determinada bactéria ou determinada proteína de uma bactéria para fazer uma vacina. Né? E para que você faça isso, você precisa de equipamentos, você precisa de instrumentos para fazer isso acontecer. E aí, nessa situação, geralmente você usa fermentador, você usa bioreatores. Quando você já fala bioreatores, assim como o título do nosso podcast Bioreator de Ideias, muitas pessoas já não entendem muito bem o bioreator. Quando você fala, se fosse fermentador, fermentador eu entendo, fazer fermentação, etc. e tal. Né? Mas bioreator as pessoas já ficam um pouco em dúvida. Então, o bioreator é um equipamento que é utilizado para fazer esses processos, esses bioprocessos, né? Seja produzir uma cerveja, produzir um vinho, produzir enfim, uma vacina, né? Produção de enzimas. Eu lembro muito do meu passado, a minha mãe, por exemplo, quando eu era criança, a minha mãe já fazia bioprocesso e eu nem sabia, né? E às vezes a mãe de vocês também já fazia alguma coisa relacionada ao bioprocesso, vocês nem sabiam. Minha mãe pegava um fermento que ela selecionou ali, não sei se de frutas ou de alguma coisa nesse sentido, fez um fermento e ela usava aquele fermento para fazer pão. E ela ficava cultivando aquele fermento, falava assim, não, mas agora eu tenho que tratar meu fermento, eu tenho que colocar ali um açucarzinho, tenho que colocar não sei o que para o fermento não morrer. Aquilo ali já era bioprocesso, e é bioprocesso. Na época da pandemia, muita gente começou a fazer pão em casa, né? Muita gente começou, quer dizer, o pessoal estava usando bioprocesso em casa, né? E o que a gente pode dizer assim, bioprocesso está dentro do bio é biologia. Dentro da biologia, a gente tem esse ramo, né, de bioprocessos, de biotecnologia. Ô Henrique, vamos dizer que então uma outra situação. Você está lá na fila do açougue lá para comprar sua carninha para o seu churrasco, pediu para o cara lá cortar, né, uma picanha ali, 1 quilo de picanha fatiada ali para você colocar na grelha. Hora de embalar e te entregar e vira... Mas Henrique, o que é biotecnologia? Como você explica para ele ali? Tá um monte de gente atrás de você na fila, você precisa explicar rápido. Como que você passa para ele essa ideia do que é biotecnologia? E é engraçado porque para falar o que é bioprocesso, a gente tem que saber também o que é biotecnologia. Né? Então, o bio de vida, tecnologia, que é o modo como isso é tratado, né? E o bioprocesso é como a gente faz para a biotecnologia funcionar, na verdade, nesse caso. Então, a gente tem lá vários micro-organismos, vários organismos vivos mesmo, né? Não precisam ser micro, podem ser macro também, podem ser grandes,
E a gente tem toda uma tecnologia que envolve isso para produzir alguma coisa, e o bioprocesso é como fazer isso, né? Como fazer isso virar um produto, virar um processo. O Ricardo falou do pão, a gente tem gente que faz cerveja em casa, a gente tem gente que faz kombucha, né, em casa. Sim. Isso tudo é praticamente iogurte em casa, coalhada, tudo bioprocesso, se a gente for ver bem ao pé da letra do negócio, né? Sim. Então é uma coisa muito interessante de hoje. O pessoal tem que entender, eu acho também, quando a gente fala disso, a gente sempre está envolvendo algum organismo vivo, né? Exato. Não acontece simplesmente por acontecer, tem uma vida ali, né? Que são esses monstrinhos que eu falei, que comumente o pessoal usa um termo que é até técnico, que é micróbio, né? Que é uma vida micro, né? Sim. Mas é um termo muito genérico, né? O que a gente tem hoje que é muito utilizado amplamente como para se fazer bioprocesso? Que tipo de micro-organismos? E talvez a pergunta que o pessoal queira saber assim, são nocivos para a gente? Né? Geralmente o que a gente usa para fazer um produto final, ele não é nocivo para a gente. Ou se ele for nocivo, ele é modificado para poder não ser nocivo, né? E poder gerar alguma coisa para a gente. Então, é tudo bem controlado, bem certo, muitos anos de pesquisa. Então, isso é uma coisa que agrega muito na nossa vida hoje em dia. Então, bioprocesso, se a gente falar de pão, vem desde lá da época de egípcios e sim, até cerveja também, né? Cerveja também. Vinho. Mas hoje isso tudo foi estudado e hoje é tudo muito controlado, né? Então, é muito difícil a gente conseguir gerar um tipo de bioprocesso que seja nocivo para a gente mesmo. Sim. E a gente está falando isso de cerveja, pão, vamos pensar assim na vida do ouvinte, que ele está lá, às vezes agora ele está ouvindo isso dentro do supermercado, onde no supermercado a gente pode encontrar alguma coisa que foi feita de bioprocesso, saindo do pão, que a gente sabe, o iogurte, onde mais no dia a dia dele ele encontra alguma coisa que está envolvida com bioprocesso? No supermercado ele vai encontrar em vários setores, né? A gente tem a questão do iogurte, a parte das bebidas, então a cerveja, o vinho, a gente tem a parte do pão, a gente tem a parte de, não sei, tem muitas coisas que envolvem a parte do processo que a gente vai achar em vários setores da nossa comunidade hoje, né? Não só não diretamente, na alimentação, mas diretamente, né? E não só na alimentação, mas outras coisas também, né? Então, tem um produto até que eu, quando eu descobri que ele era fermentado, que esse termo também é bom a gente explicar, né? A fermentação, o que é fermentação? O pão é fermentado, a cerveja é fermentada. Fermentação é sempre quando a gente envolve algum micro-organismo que ele está ali consumindo, né? Um carboidrato, que é açúcar, alguma coisa assim, e produzindo outra coisa. Sabe aquela pimenta, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo a Tabasco, né? Aquela pimenta famosa que fez lá nos Estados Unidos, ela é feita fermentada, né? A pimenta é fermentada para... Então se utiliza micro-organismos para se produzir aquela pimenta. Então, muitas vezes está em até algumas coisas que a gente nem imagina, né? Esses micro-organismos. E às vezes até de forma indireta, né? Até como alguma forma de, por exemplo, produzir alimentos, né? Seja um vegetal, uma fruta. Se utiliza, né, o micro-organismo também de alguma forma para se controlar as pragas, né? Ô Vlad, mas só voltando um pouquinho, a gente entrou mais no ramo alimentício, né, dos bioprocessos, falando de cerveja, vinho, pão, né, enfim, outra série aí de usos. Mas a questão do frentista que você me questionou, por exemplo, né, é um caso clássico, né, e que poderia ser uma resposta direta. Você tá vendo? Eu abasteci com gasolina, mas tá vendo esse álcool que se abastece aqui no carro de todo mundo? Esse álcool é um bioprocesso. Exatamente. Né? Tem toda a plantio de cana, aí colhe a cana, extrai, né, o caldo da cana e tudo mais, joga isso em dornas, que são fermentadores gigantescos, e com o uso de levedura se produz o etanol. Né? Logicamente você tem o etanol ali no meio, depois tem toda uma série de separações, né, processos de separações aí, que fazem parte também de bioprocesso. Bioprocesso não é só cultivar, é também separar, né? Então tem o upstream, que a gente chama que é o aumento de escala, e o downstream, que é a redução de escala ou retirada das moléculas ou das substâncias que a gente realmente quer, né? Do produto final que a gente quer. Então, já, logicamente, se eu falasse dessa maneira, talvez não entendesse, né? Upstream, downstream, etc. E tal. Não falar, o álcool que você está abastecendo no carro de todo mundo aí é um bioprocesso. Ah, é mesmo? Como é? A levedura vai utilizar um carboidrato que está no açúcar da cana, que é o açúcar da cana, e vai produzir etanol. Depois esse etanol ele é purificado, né? Enfim, retirado ali do processo e vira combustível. Então, no mercado de combustíveis também, a gente tem bioprocesso. Então, se a gente começar a olhar para toda a nossa vida, tudo que cerca a gente
a gente está cercado por bioprocesso, de todo lado. Sim. Né? E de biotecnologia também, porque a tecnologia da vida ali, que é a biotech, né? Várias coisas que a gente tem hoje em dia no mundo é derivado de biotecnologia. Provavelmente depois a gente vai aprofundar um pouco mais essa questão, mas, por exemplo, aquelas pessoas que são diabéticas precisam usar a injeçãozinha de insulina, aquela injeçãozinha de insulina ela é derivada de um bioprocesso. E um bioprocesso que usa muita biotecnologia. Porque o que acontecia? No passado, para você, isso eu lembro até a saudosa professora Maria Sueli, ela contava muito essa história e ela passou pela UNB, né, depois passou por outras universidades ali, mas ela contava essa história de que lá atrás eles faziam retirada de insulina de pâncreas de porco. Sim. Né? Tinha que abater vários porcos. Então, os porcos isso, que eram abatidos, tirava aquele pâncreas, fazia a purificação daquela insulina e era quantidades pequeniníssimas. Né? E aí depois pegaram com a engenharia genética, que é biotecnologia, pegaram aquela sequência e codificava para insulina. Aí já é uma coisa mais complexa, né, de se entender e tudo mais, mas é fantástico. Pegaram aquela sequência, jogaram para dentro de um DNA plasmidial de bactéria, clonaram aquele DNA plasmidial dentro de uma bactéria que é uma E. coli, e a partir daquele momento uma bactéria que não produzia insulina, ela começa a produzir insulina. Né? Então isso é fantástico, essa é a maravilha da biotech, né? Da biotecnologia e de bioprocesso. Só que aí isso até então é biotecnologia, engenharia genética, né? Fazer clonagem, etc. e tal. Quem não lembra da Dolly também, aquela história toda. A ovelha Dolly. Isso é biotecnologia. Agora, a partir do momento que eu tenho essa tecnologia, eu preciso produzir aquilo, que é o que o Henrique falou. Aí eu entro no bioprocesso. Aí eu vou usar um fermentador, um bioreator mais especificamente, vou escalonar aquilo em volumes enormes e vou depois extrair o produto que eu tenho interesse. A gente pode dizer então que eu estou pegando um ser vivo que já existe na natureza e eu estou fazendo ele produzir algo que é de interesse meu, que não é diferente do que a gente fez com os animais, que a gente domesticou e tudo mais. Então a gente, dentro do bioprocesso, a gente pode dizer que está domesticando esses micro-organismos para o nosso bem-querer, assim, para o nosso proveito de alguma forma, né? Sim, a gente entende como ele vai se comportar e a partir disso a gente consegue, entre aspas, domesticá-los, né? Sim. Luiz, deixa eu perguntar então para você um negócio. Você tá ali, indo para sua casa, chamou o Uber ali, parou ali o seu Uber, você entrou no carro, passou lá a direção para ele, ele vira. Luiz, mas por que você quis trabalhar com esse negócio de bioprocesso? Você tem ali, até você chegar na sua casa, você explicar para ele por que você escolheu trabalhar numa área tão específica. Por que você não foi trabalhar com petróleo, já que você é engenheiro químico? Sim, é verdade. Uma boa pergunta. É engraçado que durante a graduação você vê muito pouco. Você até tem uma esplanada, tem matérias de bioprocesso na grade da engenharia química, mas a gente foca muito em processo. E por que surgiu a biotecnologia na minha vida? Né? Foi muito com o meu primeiro estágio. Né, puxando o gancho do Henrique que falou do macro e do micro, foi no estágio com produção de baculovírus, em que utiliza-se o macro, que é um inseto, no caso uma lagarta, né? Do cartucho do milho, e você inoculou o vírus, o baculovírus, para produzir esse vírus posteriormente. Então iniciou-se com esse primeiro estágio, por mais que não tenha muita tecnologia envolvida, é biotecnologia, é bioprocesso. É que quando a gente fala de biotecnologia, a gente imagina uma coisa futurista, uma coisa muito... Mas como a gente falou aqui até dos egípcios, né? Ou mesmo muito anteriormente, o pessoal trabalhava com isso sem saber que existiam esses micro-organismos, né? Até porque eles são invisíveis, né? Ao nosso próprio olho, né? E até eu estava pensando outro dia que a gente ouviu uma palestra sobre a questão de... O cara que inventou o microscópio, o que ele queria ver com o microscópio? O que ele achava que ele ia encontrar? Porque o cara que fez a luneta, por exemplo, para olhar a estrela, ele via que tinha um brilho, ele falou, deixa eu ver o que tem lá. O que o cara imaginava que ia encontrar numa laminazinha ali que ele colocou no microscópio, né? E qual foi o susto dele quando viu que tinha coisa se mexendo ali dentro? Porque quando o pessoal fazia isso, eu acredito que até existia algum misticismo vou fazer aqui o pão, vou não sei o que, rezar, fazer uma simpatia, o pão vai crescer. E não sabia exatamente o que estava acontecendo, né? Então é muito antigo. Hoje talvez a gente tenha parte disso elucidado, mas tem um campo muito grande aí, né, pra gente ainda explorar e entender. Isso começa na época que eles começaram a perceber que doenças não eram vindas de algo de castigo divino. De castigo divino, Porque antigamente a doença, ficou doente, tal, é um castigo, né, não sei o que, alguma coisa aconteceu.
Então, quando começou a se entender que algo menor, ou que a gente não conseguia ver, causava essa doença, algumas pessoas começaram a ter essa perspectiva e procurar uma forma de conseguir enxergar isso, né? Então, aí a gente tem desenvolvimento de algumas vacinas, de algumas coisas que vão combater esse tipo na época, micro-organismos que não eram conhecidos, ninguém sabia que isso existia ainda na época, né? Uma ou outra pessoa teve essa percepção e começou ali a ter alguma ideia sobre isso. Tem aquela história que até que os médicos começaram a ter o procedimento de lavar as mãos para atender, os clientes diminuíam o número de mortalidade. Porque eles não lavavam a mão, os caras iam lá e aí começaram a entender que realmente podia se transmitir doença por esses micro-organismos. A gente está falando aqui desse lado bom, né? Mas tem a questão dos micro-organismos que são patógenos, que fazem mal para o nosso corpo. Ou talvez não façam mal, mas deixam o nosso corpo em desequilíbrio. Porque dentro do nosso corpo, né, isso é importante dizer, e que ninguém se assuste com isso, a gente está cheio de micro-organismos dentro do nosso próprio corpo, né? Só voltando um pouco, o baculovírus é um vírus que utiliza-se para matar a lagarta do cartucho. Específico de inseto, né? Ele é especialmente de uma praga da lavoura, né? Sim. A gente tem na lavoura, na agricultura, alguns micro-organismos que prejudicam o cultivo daquele alimento, aquilo que você quer produzir, e tem como você controlar isso através de micro-organismos também, né? Hoje em dia, a gente depois vai falar mais um pouco sobre isso, já se evoluiu muito esse conhecimento, né? De não só pegar e matar o que tem de micro-organismo lá, mas tentar entrar nesse equilíbrio, né? Você pega dessa questão toda do conhecimento de micro-organismos, de doença e tudo mais, eu arrisco dizer que isso tem mais ou menos 100 anos, né? Foi na época da Primeira Guerra Mundial que começou a se estudar e entender mais, isso. Né? Enfim, lá... Por uma questão de observação. É engraçado que na ciência tudo é uma questão de observação, geralmente, né? Uhum. Ali numa placa e tudo mais, observou que tinha determinado micro-organismo que estava inibindo outros micro-organismos. Oh, peraí, como assim, né? Um micro-organismo está numa placa aqui e não está deixando os outros crescer. O que ele produz para não deixar os outros crescer? Né? E hoje em dia a ciência, né, o que a gente também faz e tudo mais, é muito de observação, né? Então, é aí que começam as grandes descobertas, é aí que... para mim, assim, isso é uma questão mais fácil até da gente conseguir conceber. O duro é quando você vai para uma engenharia genética, né, que aí realmente é nível extremamente molecular, de DNA, etc. e tal. Aí os caras, você falou do microscópio, por exemplo, o cara imaginou que tinha alguma coisa ali, porque às vezes ele via, né, uma decomposição, ele via uma fruta decompondo, eu falo assim, alguma coisa está causando isso, né? E aí você vai para o microscópio para você poder observar aquilo. Agora, quando você vai para um nível de biologia molecular, que é DNA e tudo mais, aquilo para mim é fantástico, né? Aí o cara, por exemplo, descobriu que determinada bactéria que cresce como é que chama? Geysers, aquele que fica soltando vapor nas geleiras e tudo mais, né? Aquilo ali chega a mais de 80 graus Celsius, quase 100 graus Celsius. Sim, né? Não, sai fervendo. E os caras descobriram que tem micro-organismos crescendo ali, né? Então isso é fantástico, assim como são os extremófilos que a gente chama. Então eles foram lá, pegaram aquele micro-organismo, isolaram um determinada enzima daquele micro-organismo que faz depois o resto acontecer. Então para mim isso é mais difícil de conceber, por mais que eu estudei isso e tudo mais, né? Mas essa biologia mais clássica, essas coisas assim, é mais fácil de todo mundo conseguir entender. Para o nosso ouvinte entender assim, a questão da engenharia genética, a gente está falando que o cara pega um micro-organismo, como ele disse, que já existe na natureza, e dentro do laboratório ele modifica ele para ele poder fazer o que ele quer, ou seja, ele muda a genética dele mesmo, né? Não é, ele não tá, ele tá brincando um pouco de ser Deus ali. Ele tá criando, mudando uma coisa da natureza. Isso, de alguma forma, vocês veem que é perigoso, de alguma forma, é correto, assim, se estender essa pesquisa? O que a gente poderia temer disso? Eu acho que assim, desde que a gente tenha conhecimento do que está sendo feito, né, e segurança, eu acho que por mais que talvez seja brincar de Deus, né, eu acho que num nível muito inferior, né, porque você está com algo ali que você tem, que é um micro-organismo, e você vai achar formas de fazer aquilo de uma forma diferente, né, e aí você vem pelos métodos de
de seleção, né, os métodos de mutação clássicos que a gente mesmo passa, né? Se a gente ficar submetido ao sol de forma absurda, a gente vai ter uma modificação porque os raios solares, né, a radiação e tudo mais, ela acaba alterando também nosso DNA. Então esses são os métodos clássicos aí. Se eu pegar uma placa de um micro-organismo, deixar dentro do fluxo laminar e ligar a luz UV, que é a luz que tem no sol também, possivelmente vai causar alguns efeitos mutagênicos naquele micro-organismo. Acaba que as células, assim como as nossas células, têm mecanismos de correção, né? Então, com o passar do tempo, aquilo vai ser corrigido. E numa bactéria que é modificada, numa levedura que é modificada geneticamente, ela entende que ela tem alguma coisa que não é dela. Ela inseriu-se um genoma, um DNA ali para produzir determinada coisa que nos interessa, mas aquele sistema, aquele mecanismo dela entende que aquilo não é dela e tende a expulsar aquilo. Então, dentro dessa parte de biotecnologia, de bioprocesso, que você utiliza micro-organismos modificados, geralmente se usa algumas substâncias que fazem com que aquelas bactérias que tendem a jogar aquela sequência fora, elas têm também um mecanismo de resistência naquela sequência que dá resistência a determinada molécula de controle. Então, aí a gente já vai entrar num nível mais, né, avançado, mais profundo, talvez né? fica para um outro podcast, de repente. Mas o que acontece? Hoje, no Brasil e no mundo é dessa maneira, né? Por exemplo, no Brasil a gente tem a CTN-Bio. A CTN-Bio é a Comissão Técnica Nacional de Bioprocessos, que confere os laboratórios que trabalham com organismos da classe 1. Classe 1 são os que não causam danos, né, ao ser humano. Não são patógenos. Não são patógenos, né? Então, conferem a esses laboratórios um CQB, que é um Certificado de Qualidade de Biossegurança, para poder trabalhar com isso. Então, assim, esses laboratórios têm todo um critério, uma segurança de trabalho, não pode despejar aquele produto sem que ele esteja realmente inativado e tudo mais. Inclusive, a Albion tem, né? Tá começando cada vez mais a entrar estudos aí, bioprocessos envolvendo organismos geneticamente modificados. A Albion tem esse certificado. Até aproveitar o gancho, né? A Albion aí é a nossa apoiadora, né, do podcast. É graças à Albion que a gente está podendo organizar esse podcast e deixar também aí aberto também para quem quiser também, né, seja participar ou até apoiar nosso podcast. A gente está aberto aí a receber também outros contatos, né? Pegando isso também, essa que você comentou, né, Ricardo, da questão a gente tá entrando numa área mais profunda, mas eu penso assim, hoje, depois da pandemia, depois de tanta informação que a gente ouviu nos noticiários sobre vacina, o povo está cada vez mais entendendo mais esse conceito, né, do micro-organismo, do micróbio que eu falei, né? Todo mundo entendeu que o coronavírus era um vírus, o que ele causava, a questão da mutação dele, né? Novas cepas, né, que foram encontradas. Então hoje a gente pode dizer assim, por mais que a gente queira explicar aqui de uma forma mais simples, né, para a pessoa entender, cada vez mais as pessoas se interessam um pouco por esse assunto e buscam aprender mais sobre isso, né? Eu acho que todo mundo aprendeu a questão de como evitar, de se contaminar, tudo, a questão da vacina, apesar que eu acho que teve muita informação, mas ao mesmo tempo a gente pôde ver o povo se interessando mais por essa questão, né? Porque era uma coisa que afligia a vida de todo mundo, né? De ficar doente, de ter que tomar vacina, de poder transmitir para outras pessoas, né? Então a gente não pode esquecer que dentro desse universo, esse micro-universo, tem os vírus também, né? Como a gente falou do baculovírus, mas a gente tem outros micro-organismos que são muito simples, né? O vírus, diferente do... A gente tem que deixar aqui claro, existem as bactérias, existem os fungos, né, que são muito utilizados, né, para essas aplicações que a gente falou, mas existem os vírus também, né, que é um micro-organismo muito difícil de se lidar dentro de bioprocesso, né, é bem mais complexo. É um processo bem diferente, né, você depende de outros organismos para a produção do vírus. Então você tem que primeiro cultivar um para depois conseguir infectar com o vírus e ele se replicar. Precisa de um hospedeiro, né? Precisa de um hospedeiro, uma célula ou algum macro com uma lagarta ou até em animais ou ovos, né? O pessoal faz muita replicação de vírus nisso. Então o vírus é um pouco mais complicado e a gente não consegue ver ele nem no microscópio convencional, né? Para você ver, né? Ou para você não ver, né? Mas o vírus não dá para ver nem no convencional. A gente precisa de equipamentos mais sofisticados para conseguir fazer
a visualização desse vírus, né? E entender como um vírus funciona é um desafio maior ainda do que os outros micro-organismos que são um pouco mais usados hoje em dia. E a questão de vacina. A vacina ela é usada desde muito tempo. O Brasil quase erradicou várias doenças com vacina, né? Hoje tem uma questão de estar voltando algumas doenças aí, porque o pessoal acabou desacreditando um pouco de questão de vacina, por informação e tal. Mas a gente toma vacina desde que eu me entendo por gente, minha avó falava que tomava vacina. Sim. Então, é algo do começo do século passado, né? A gente tá falando. Quem não tem aquela marquinha no braço? Do coisa aqui da... Qual que é essa que toma no braço mesmo? É a de... Logo que nasce, né? Nos primeiros... Não sei, não lembro também. Não é uma tríplice? Acho que são mais de um... Acho que é mais de uma, né? Vamos é aquela que Vamos perguntar. Vamos buscar informação e depois nós vamos postar essa informação. Enfim. Mas olha, vamos ver assim que a gente está falando de um universo bem grande. A gente falou aqui de alimento, vacina, né, saúde humana. A gente nem falou de saúde animal, né, porque vacina também se dá. Né, a gente está falando do açougueiro, estava cortando sua picanha lá. Isso. Provavelmente foi um animal que foi vacinado, tratado. Então, assim, uma pessoa que está lá, né, ainda para fazer uma faculdade e tudo, é uma área bem grande para se trabalhar, né? E quem que pode trabalhar? O cara está estudando, vamos dizer, administração. Ele pode trabalhar com biotecnologia? Só voltar na questão. Você descobriu? Já resolve aqui mesmo. Hoje em dia, com inteligência artificial, a gente consegue responder rápido. É a BCG. A BCG, que é tríplice. São 3... É bacilo calmette guerin, que se chama BCG, né? Usado para prevenir tuberculose. Essa é só para tuberculose, na verdade. Mas ela é que deixa a marquinha no braço. Cicatriz deixada pela BCG pode variar de tamanho, né? É essa mesmo. Não, a gente já resolveu o assunto aqui, não fica nada pendente aqui no podcast. Mas essa questão de quem pode trabalhar, né? Eu brinquei aqui, obviamente, né? Uma pessoa da área humanas não vai ter muita aplicação, mas vai estar ali dentro dos cursos de exatas, de biológicas. É muito, muito amplo esse profissional que pode trabalhar nessa área. Vocês mesmos, cada um tem uma formação aqui. Inclusive né? eu como engenheiro químico, né? Então, e quem mais poderia trabalhar com bioprocesso? A pessoa está estudando um outro curso, assim, que outros cursos vocês veem que pode trabalhar nessa área? A gente vê em laboratórios, em indústrias mesmo eles usam uma equipe muito multidisciplinar, né? E a gente tem um setor de biotecnologia, mas não quer dizer que lá são todos engenheiros de bioprocessos ou biotecnólogos. Uhum. Então, assim como a Albion também. Eu ia falar, inclusive, isso, né? Inclusive a Albion, a questão de ser multidisciplinar. Tem biólogo, tem biomédico, tem biotecnologia, agrônomo, né? Farmacêutico, bioquímicos, né? Então, tem uma gama muito grande de profissionais que podem trabalhar com biotecnologia. A maioria tem uma matéria de biotecnologia na sua grade. Né? Então, eu fiz o curso de biotecnologia, que é específico para isso, Ricardo, bioprocessos, mas os cursos como engenharia química, como agronomia, como a parte de farmácia, bioquímica, eles têm matérias voltadas apenas à biotecnologia e eles podem escolher trabalhar nessa área. Então, vai muito no gosto também das pessoas e das oportunidades que elas têm. Né? A biotecnologia é vista como uma tecnologia do futuro. Né? Tá demorando um pouquinho para chegar, às vezes. O futuro demora um pouquinho, às vezes, né? Porque depende muito de investimento, depende mas de está aí, coisas, né? Tá aí. Tudo que a gente vê tem biotech. A gente vê em todas, inclusive empresas químicas, né? De agro, de farmacêuticas mesmo, elas estão já trazendo setores voltados à parte bio, né? Não só mais aos químicos. Os químicos eles vão ficando escassos, né? É difícil você achar molécula nova hoje em dia. Sintética, né? E a parte biológica ela é muito pouco explorada ainda. Então você tem uma gama de oportunidades para se explorar e o mercado está imenso para a parte biológica. Sem dúvida. Cara, é um mundo absurdo essa parte de biotecnologia e bioprocesso, porque você pega uma coisa que não é nem muito explorado depois por exemplo, a biotransformação, porque o que acontece? O micro-organismo pode produzir determinada molécula ou determinado produto e depois você usar aquilo com outra classe de micro-organismo para pegar aquela molécula e biotransformar aquilo, ou seja, inserir moléculas químicas, tirar... enfim, aí já entra um pouco mais até na tua área, Araguchi, de engenharia química,
sei lá, eu tenho ali uma dupla ligação e ele vai lá, ele quebra uma daquelas ligações e insere mais não sei o que e vai montando ali aquele Lego de moléculas e transforma num negócio totalmente diferente. Isso é uma coisa que não é tão explorada hoje em dia também. Hoje fala muito que são organismos bioreatores, né? Eles se portam como se fosse um bioreator. É bacana, até o Ricardo no começo do episódio comentou, né, que se usa bioreator para fazer bioprocesso, né, e até por isso o nome do nosso podcast, né, bioreator de ideias, né, do mesmo jeito que a gente multiplica o micro-organismo dentro do bioreator, é que a ideia é multiplicar ideias também, né. Deixa eu mudar então um pouquinho de assunto, queria ouvir de vocês, de cada um, quando é que foi que cada um de vocês ouviu falar esse palavrão, bioprocessos ou biotecnologia? Onde vocês estavam? O que aconteceu? Eu ia comentar antes, quando você falou, inclusive, que hoje, devido, né, ao que a gente passou aí com relação de pandemia e tudo mais, as pessoas começaram a entender um pouco mais a questão de vírus, doença, né, e tudo isso. Então, essa questão de biotecnologia, ela volta à tona, porque aí teve todo um desenvolvimento de vacinas. Não vamos entrar na questão se a vacina é boa ou não é, mas teve todo um desenvolvimento de vacinas para isso, né? Então, você imagina quando eu comecei, isso que eu ia comentar, né? Quando eu vi pela primeira vez isso, eu estava prestando cursinho, estava fazendo cursinho para prestar medicina. Não precisa falar o ano para ninguém descobrir sua idade, tá? Não vou falar o ano, por mais que, né? Faz tempo, isso faz tempo. Foi outro dia. E aí o que acontece? Estava prestando cursinho para fazer medicina, né? E a mãe queria, o pai queria que fizesse medicina. Ia ter um doutor na família, né? Enfim. E aí, rapaz, aí aquilo naquela época já preparando para o vestibular e tal, de repente eu assistia coisa na TV assim relacionada à medicina, doía meu joelho. Eu falei, rapaz, como é que eu vou ser médico aí? Eu tô vendo aqui um negócio passando na TV, aqui a cirurgia, não sei o que, dói meu joelho aí. Não tem condição, eu vou estar operando o paciente ali. Peraí que tá dando meu joelho aqui, né? O colega atende aqui que eu não posso. Tem que ter outro médico para operar seu joelho enquanto você operava o... Aí eu falei, cara, será que é medicina mesmo que eu tenho que fazer? Assim, aquilo naquele ano do cursinho, foi uns professores da Universidade Federal do Paraná, né? Eu fazia cursinho em Curitiba. E eles foram lá para falar de um curso novo que estava surgindo, que era Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia. E foi a primeira vez que você ouviu falar disso? Foi a primeira vez que eu ouvi falar disso. Foi foi em 99 isso, que eu escutei falar disso. Né? Foi em 99. Você tinha uns 12 anos, mais ou menos, na época, né? Você vê como faz tempo. Faz tempinho, né? E aí, o que acontece? Aquele ano eu já estava com alguns vestibulares tomados, ali já tinha feito inscrição e tudo mais, fui para fazer medicina mesmo, né? Mas aí, no ano seguinte, eu falei assim, não é medicina que eu vou fazer. Aí fiz mais um ano de cursinho e fui só para fazer engenharia de bioprocesso na Federal. Que só tinha lá em Curitiba. Só tinha em Curitiba. Só tinha na Federal do Paraná. A primeira universidade a ter engenharia de bioprocesso e biotecnologia no Brasil foi a Federal do Paraná. E a primeira turma, daí, ou seja, foi em 99 que eles fizeram propaganda do curso, depois em 2000 também fizeram propaganda de novo, né? Eles estavam propagandeando aquilo. Então a primeira turma entrou no ano 2000, a minha turma foi em 2001. Né? Então, naquela época, o único lugar que tinha bioprocessos era a Federal do Paraná. Você vê como é importante isso que o pessoal toma essa iniciativa na universidade, né? Porque dificilmente, eu comentei aqui, quem pode trabalhar com isso? A pessoa está ouvindo que quer fazer e não sabia que existia essa área, né? É muito difícil hoje, com 18 anos, ou mesmo um pouco mais velho, a pessoa tomar a decisão de o que vai fazer de vestibular ou na universidade. E se não entende muito bem para que tem aquela aplicação, né? Fica difícil. Vou fazer isso, mas vou trabalhar onde? Onde dá para trabalhar, né? Exatamente. E assim, a gente às vezes não dá valor aos nossos professores, docentes, né? Mas isso foi uma iniciativa naquela época na Federal do Paraná, do professor Sokol, né? Carlos Ricardo Sokol. Ele tinha feito toda a fase de doutoramento, pós-doutorado na França, e na França existia engenharia bioquímica, que é uma variação da engenharia de bioprocessos, né? Engenharia bioquímica. E lá na Europa, a engenharia bioquímica ela já estava mais avançada, né? Passos mais largos e tudo mais. Eu falei assim, eu vou criar esse curso no Brasil. E hoje você olha para várias universidades no Brasil, várias universidades têm engenharia de bioprocesso. E é o que a gente está falando. Você vê o arcabouço de coisas que nos cercam, que são
de bioprocesso. Sim. Né? Então, nada mais certo de que realmente ter um profissional desse. Só que naquela época, até hoje, ainda é difícil explicar para o pai e para a mãe o que é bioprocesso, o que hoje faz, é difícil, né, etc. E tal. Então, pro assim, frentista, difícil explicar. Pro frentista, para qualquer pessoa, enfim, empregada de casa, né, e tal, como é que você explica o que você faz, né? Aliás, vou lembrar uma história aqui. Aconteceu semana passada que a gente foi almoçar na sua casa. A sua colaboradora lá que tinha feito o bolo estava discutindo com você se era fungo ou não em cima do bolo, né? E ela quase ganhou de você a discussão, né? Ela falando que não era umidade e não era fungo, né? Trouxe pra isolar pra cá. Quase a gente teve que pegar uma amostra e plaquear, né? Mas ela chegou a pegar um pouco de água e falou assim, não, é a gota d'água que cai em cima do bolo aí, ó, tá vendo? Aí fica essa marquinha, falando, não, é fungo isso, eu sei, eu trabalho com isso. Mas é engraçado, né? É bem isso que a gente falou. Às vezes tá cercando a gente. Você pega aquele pãozinho que tá meio verdinho e fala, não, eu vou comer isso aqui. E a pessoa tem que entender que aquilo lá é só um estágio mais avançado do micro-organismo quando você Mas consegue tem umas coisas visualizar, que né? tá verdinho e tudo mais, assim, azulzinho, que é gostoso. O queijinho. O queijinho. O queijo gorgonzola, por exemplo. Cara, Nossa, aquilo ali é um bioprocesso. Exatamente. E se for olhar para aquele também. negócio e falar assim, cara, isso aqui tá estragado, isso aqui tá fungado. O cara, literalmente ele tá o cara fungado, comprar o queijo brie, raspar toda aquela parte, demorou para formar, para jogar fora, né? Comam a casca do queijo brie. Às vezes o mesmo micro-organismo fazem várias coisas diferentes, né? Sim. O queijo é o mesmo penicílio que faz a penicilina. Exatamente, olha só. Exatamente. E só não perder aqui a chance, você falou do Sokol, se ele estiver ouvindo, quem sabe ele pode aceitar um convite e vir aqui no podcast também, ou se você conhece o professor Carlos Sokol, convide ele para vir no nosso podcast. Sem dúvida. E você, jovem, quando foi que você ouviu essa palavra, bioprocessos, a primeira vez? Estava lá jantando com a sua família e alguém falou assim, bioprocesso? Tava estudando. Tava durante a faculdade, durante a graduação. Você já estava fazendo engenharia química, você entrou no curso, você não sabia poderia ter o que era ouvido antes, mas pelo que eu me recordo... Você não prestou atenção quando... Pode ser. Na verdade, ele estava em algum lugar, parecia Albion. Albion é bioprocesso. Você, peraí, então deixa eu ver o que é esse bioprocesso. Você pode falar até quando você estava fazendo essa faculdade, porque você é o caçulinha da mesa aqui, né? Sou bem novo, né? Aliás, você já tem permissão para dirigir? Já tenho. Eu iniciei minha graduação em 2011. 2011, olha só, gente. O cara fez a graduação, fez vestibular ainda nesse século, você fez? 2011 foi um ano antes da gente criar o Bion, cara. Pois é. A gente montou o Bion em 2012. Pois é. E aí eu me recordo que era uma matéria de engenharia bioquímica, né? Que me recordo da professora Inês, que foi minha orientadora do TCC, que ministrava essa matéria. Mas... A professora Inês também, se quiser vir aqui participar, ela está convidada também. Convidadíssima, uma excelente professora. E foi nessa época, mas tive contato mesmo com o bioprocesso, foi no meu primeiro estágio. Né? Por mais que fosse mais simples de se fazer o bioprocesso ali, foi meu primeiro contato, foi de fato que eu vi o que é, né? Por mais que seja simples, mas no meu segundo emprego, sim, a gente tive com uma experiência com mais tecnologia, com uso de equipamentos mais avançados, que no caso são os bioreatores, né? Que aí de fato eu pude... Ora, Guti, e quando você entrou na faculdade, na universidade, já era no começo, você foi fazer o estágio ou era mais pra frente? Porque eu acho importante a gente mencionar isso até pro pessoal que tá assistindo, e tem muito pessoal que está em graduação, sim, né? E verdade, eu, por exemplo, quando eu entrei já na engenharia de bioprocesso, no primeiro ano já fui fazer estágio nos laboratórios que tinham na universidade lá para me familiarizar cada vez mais e achar a área que eu ia curtir mais, né? Sim, diferente, bom, da faculdade que você fez, Ricardo, lá era um pouquinho mais complicado porque tinha grade de matérias para cumprir, que eu não conseguiria conciliar com o estágio. Que aí lá no final, no último semestre... Mas era integral. Era integral, não, exato. meu também era integral, só que tinha aquelas janelas ali e tudo mais, você ia tipo 2 horas, 3 horas às vezes num dia, ou no outro dia no uma hora só. A nossa grade era dedicada ao final do curso você fazer o estágio obrigatório. Não, minha também. Só que aí eu não conseguia conciliar. Aí é obrigatório. Isso. Tô falando assim, iniciação científica, aquele estágiozinho que você vai lá para dar uma laboratório dentro da faculdade. Uma mão pro docente ali, pro cara que tá fazendo doutorado, ou até um mestrado e tal. Aquela mão de obra barata, sabe? Sim, e que ao mesmo tempo você vai aprender. E acaba sendo enriquecedor, né? Ajuda, Mas como não era muito voltado para essa área, realmente a nossa faculdade, onde que eu fiz lá na Federal Triângulo Mineiro em Uberaba, realmente não era muito voltado para essa área,
né? Então não teve essas oportunidades. Uhum. Por acaso, teve uma colega de classe que fez esse estágio que indicou, né? Por ser algo diferente, por ser algo novo, né? Mas são exceções. Na área de engenharia química, da minha turma, acho que só eu trabalho com bioprocessos hoje. Olha só, né? É uma coisa interessante. assim que muita gente poderia estar trabalhando, talvez estão trabalhando em áreas Sim, diferentes, né? E que, como a gente está mostrando aqui, tem uma amplitude muito grande para se trabalhar, Não, né? com certeza. Muitos foram para a área de fertilizantes, né? Para a área de indústria química mesmo, de fato, aquela química pesada, né? Talvez Mas tem essa possibilidade de um profissional que se formou em engenharia química, né? De trabalhar com um bioprocesso. talvez a gente possa dizer que essas outras áreas são mais convencionais, né? Mais consolidadas. A pessoa sai e fala, vou trabalhar aqui, já. E o bioprocesso ainda é uma coisa do futuro que está presente, mas que ainda a pessoa fala, mas será que tem área para isso? E pelo que a gente vê e está conversando aqui, tem muita área, né? Não, e na empresa, na Albion, por exemplo, a gente vê cada visita que a gente recebe, né, de clientes e tudo mais, a necessidade por profissional. Então, quem realmente às vezes está no momento de decisão, se vai fazer alguma coisa diferente, não me adaptei muito em farmácia, não me adaptei muito em química, eu gosto de química, eu gosto de biologia, mas eu não gosto tanto de engenharia. Então talvez você possa sair para biotecnologia de fato, né? Sim. Eu até gosto um pouquinho de matemática, física, né? Eu mesmo quando fui fazer engenharia, eu não gostava de matemática. Né? Acabei gostando no final das contas, porque você tem que gostar de matemática, tem que gostar de física. O que eu gostava era química, 1, 2, 3, 4. o que eu gostava era química e biologia, né? Quando eu devia ter uns 12 anos, uma vez na minha casa lá no interior de Santa Catarina, uma cobra tinha acabado uma cobrinha verde, aquelas cobras verdes lá, tinha acabado de pegar um passarinho lá, eu fiquei com raiva dela que ela matou o passarinho, fui lá, matei ela. A paulada, eu não sei nem se pode falar isso em podcast. Eu acho que pode, ela assim, matou um passarinho meu, né? eu acho que... sacanagem, né? Eu acho que assim, Aí né? peguei o estilete, depois disso abri a barriga Olha dela pra tirar só. o passarinho lá, achando que de repente podia salvar ainda o passarinho. É que as histórias infantis contam isso, né? O lobo mal come a chapeuzinho, dá pra abrir a barriga. e ela tá lá Então dentro, passam né? essa inocência pra Pois é, gente, né? Que dá pra... Não, tudo bem, eu acho que nenhum vegano vai ficar bravo com isso. Você não comeu a cobra também Não, depois, né? Então tá tranquilo, né? Não, só fiz justiça, coitado do Justiça passarinho. com as próprias mãos, né? Coitado do passarinho. Não, com Tem certeza. até o ditado, né? Mata a cobra. E corta a barriga não, mostra o pau. E você, doutor Siqueira, onde você ouviu falar de biotecnologia? Que você falou, tá aí, um negócio que eu gostei. A minha história é um pouco diferente, assim, porque na verdade, na época, morava lá com a minha mãe, já trabalhava, porque tinha que ajudar lá em casa e fui procurar um curso que eu pagasse menos. Olha lá, Na então, verdade, assim, a a biotecnologia estava em promoção naquela época. Apesar, não era bem uma promoção, mas ela tinha um valor até alto, mas como era um curso de tecnologia novo, o próprio Estado, através da FAPESP, tinha um desconto de praticamente metade do valor do curso. Uhum. E onde eu trabalhava na época, na Orofino, eles também tinham incentivo para estudo, então eu paguei muito baixo de parcela na época. Né? E lá na UNER, né, no estado de Ribeirão Preto. Mas foi bem legal, porque assim que eu comecei a fazer esse curso, eu já vi que era um negócio que eu gostei muito, que eu ia querer seguir nessa área mesmo. E você via muito na Orofino isso. Via bastante, e a Orofino estava começando a trabalhar com isso um pouco na época, né? Então tinha lá o Bloco X, que trabalhava com alguns micro-organismos, e tinha uma fábrica já nova de aftosa, de febre aftosa, que era uma fábrica muito grande, gigante já. Então foi uma coisa que a gente viu, uma oportunidade, e depois acabei, no primeiro ano de faculdade a gente foi lá pro famoso Bloco X da Orofino, que trabalhava com essa parte da tecnologia, comecei a trabalhar com microalgas. O Bloco X da Orofino é o que construí. Não sei nem se está de pé ainda hoje. Ainda existe. Mas eu construí na época e a história do Henrique é bonita, porque o Henrique ele era, vamos falar assim, ele era operador de fábrica lá. Trabalhando na produção e tal. E aí, eu acho que naquele momento você viu a oportunidade, né? E estava surgindo. E você viu também, viu como exatamente, o Henrique sempre muito inteligente, né? A gente tinha até às vezes um pouco de. Isso acontece dentro das nossas empresas e é uma coisa chata, né? Que é discriminatório, né? Porque o cara é operador, porque o cara é meio que, né, chão de fábrica, ele não vai desempenhar As pessoas não dão oportunidade para essas pessoas. Ele não vai desempenhar uma função que exige determinado conhecimento técnico, que exige um pouco, né, de raciocínio e tudo mais.
E eu sempre defendia muito o Henrique nesse sentido, porque assim, ele é um cara muito inteligente e sempre batia de frente com quem fala assim, mas não, pode colocar que o Henrique vai dar conta, o Henrique realmente tem potencial. E hoje é um dos associados, um dos sócios da Albion, né? Então, assim, é um cara que realmente sempre se dedicou muito pela biotecnologia e extremamente capacitado. Hoje, aqui dentro de lá dentro da Albion, toda a parte de cultivo de célula animal, né, enfim, tudo mais, o cara especialista nosso hoje é o Henrique, porque ele trabalhou muito com isso, entende muito, né? Fora a parte toda de micro-organismos, que ele também entende. Já tem nessa área de micro-organismos, assim, já há 15 anos praticamente. A gente trabalha e passando... Sem revelar a idade, mas... Começou novo, né? Jovem aprendiz. Mas eu não olhei de pneu murcho. Mas, assim, tá na hora de fazer uns botox no olho aí. Uma coisinha aqui no pé de galinha, mas é que de sorrir, né? Muito sorriso. Muito carisma, né? Carisma. Botox também, que é bioprocesso também, né? Processo, verdade. Bem lembrado. É bioprocesso. Olha só, o bioprocesso pode estar na sua cara aí, ó. Dependendo de quem seja. Eu vim daquela questão de no começo com microalgas, que é uma outra vertente também, né, para alimentação, para substituição lá de produtos de crescimento de frango e tal, era um estudo que era bem legal com isso. Depois a gente passou para levedura, para a produção de biodiesel, então é uma outra coisa que a gente que é a produção do etanol, biocombustível que a gente está falando. A produção de biocombustível também tem muito bioprocesso. Então o biodiesel não precisa ser só do óleo de soja, óleo de palma, ele pode vir de micro-organismos também. Aí depois eu passei para a parte de bactérias geneticamente modificada, depois para células, vírus, protozoários. Então hoje eu brinco e falo assim, eu já cultivei tudo que é possível cultivar no meu reator. Então manda aí que a gente vai fazendo. Se for vivo, dá para multiplicar, né? Se for vivo, a gente dá um jeito, não tem o que fazer não. Mas foi uma coisa bem legal, eu me identifiquei bastante com essa área. Eu não gostava muito de rotina, de fazer sempre a mesma coisa. E na pesquisa e desenvolvimento a gente vai sempre vendo coisas diferentes, coisa nova, passando por vários lugares. O bloco de está bem maior hoje, a gente ampliou depois daquela época, tem mais salas, mais laboratórios, tem coisas divididas para a parte não só do desenvolvimento do micro-organismo, mas de como analisar esse micro-organismo. Né? Então, foi um trabalho bem legal, bem bacana e que eu me identifiquei bastante. Né? Acabei seguindo minha vida da biotecnologia mesmo. Que bacana. Vamos ilustrar um pouco essa questão que você falou, que o bioprocesso é o futuro que parece que nunca chega, mas está chegando, está aí na nossa porta. Pedi para a nossa produção, né? A gente tem aqui hoje o nosso produtor Murilo e o professor Tiagão ajudando a gente aqui nos bastidores, para colocar duas notícias recentes, saíram agora há menos de um mês na internet, depois a gente coloca o link aí para quem quiser buscar e entender um pouco mais, para a gente conversar aqui sobre fatos que estão acontecendo hoje, que envolvem economia, envolve toda a questão realmente de crescimento dessa área no Brasil, para a gente conversar, debater um pouco sobre isso. Vamos colocar a primeira notícia aqui para os nossos especialistas debaterem? Não vai falar, põe na tela? Põe na tela aí para mim. Quero imagens aqui, por favor. Essa primeira notícia é bem interessante e passa um pouco essa ideia de futuro, né? De a gente estar chegando no futuro. Aqui, essa notícia fala que saiu no projetodraf.com. O faturamento da indústria plant-based no Brasil ultrapassou a marca de R$1 bilhão. O próximo passo, carne cultivada em laboratório. Então vamos explicar primeiro para o ouvinte o que é o plant-based. O que quer dizer isso, pessoal? O plant-based, na verdade, são alimentos, né? Uma nova linha de alimentos que tem surgido que deriva, o plant-based mais, como o nome diz, né? Derivado de plantas mesmo, né? Ou de cereais. Então, por exemplo, uma soja que vira determinado chicken ali, né? Como fala, aquele nugget, né? Aquele nuggets, né? E tudo mais e tal. De ervilha, né? Também, etc e tal. Mas isso são realmente os plant-based. E aí, quando você vem para a questão de carne cultivada, né? Aí já tem bioprocesso no meio. Aí você já vem realmente para a biotecnologia e bioprocesso. Né? Mas não necessariamente, a gente está falando aqui, carne, quando a gente fala carne, a gente pensa muito na célula animal,
que é multiplicada, né, que é cultivada, aí o termo já mais exato seria cultivada em laboratório, né? Então, por exemplo, vamos dizer que isso aqui seja meu bioreator, né, em pequena escala, eu vou colocar o meio de cultura aqui dentro, vou colocar a minha célula aqui dentro e vou cultivar ela e ela vai produzir aqui um hambúrguer. É que a ideia das pessoas é que sai um bife, né? Já sai o bife ali, todo marmorizado, tudo. Isso me lembra até aquela fake news que tinha um tempo atrás, que o McDonald's era feito com umas minhocas de laboratório, tudo, né? Isso é quase... não chegou nesse ponto ainda. Ainda pode chegar que o McDonald's faça com... Mas tem muita empresa, principalmente na Europa, desenvolvendo processos de obtenção de proteína para alimentação ou animal, né, enfim, até de humanos, de insetos. Sim. Né? E uma das mais clássicas, a gente até passou por isso uma época, né, é uma larva, que é aquela larva que cresce em alimento meio que assim, a gente acha podre, né, mas na verdade é porque assim, ela está decompondo aquele alimento e não necessariamente está podre, né, que é a larva do, como é que a gente chamava? O Black Soldier, né? Black Soldier, que é parece uma vespa grandinha assim, mas ela não pica nem nada, só que a larva dela é uma larvinha grande, aquela larva é extremamente rica em proteína. Né? Então hoje a biotecnologia ela migra muito para essa nova vertente, né, de você achar soluções que não sejam derivadas exclusivamente de animais para proteína. Então, por exemplo, tem muita gente hoje em dia que é vegano, né, ou que tem determinada situação que não quer comer carne derivada de animal. Então, para se nutrir de determinadas proteínas que tenham a mesma composição nutricional, surge aí dentro da biotecnologia de bioprocessos outras linhas, né, como, por exemplo, cultivar carne em laboratório, aí você não está matando nem animal, né, você não está tendo esse sacrifício e tudo mais, e de outras tecnologias, como, por exemplo, as recentes notícias aí, que também tem, né, parceria junto com a gente aí na Albion, a Typical, né, que faz uma proteína de fungo. Sim, né? até aproveitando, né, a gente vai ter um episódio aqui do podcast onde a gente já convidou os dois sócios da Typical para falar mais sobre esse assunto. Saber entender um pouco mais esse mercado, entender como que se faz uma carne dentro de um bioreator, né? Alguém aqui já comeu uma carne dessa? Já provou? Show. Sem ser o plant-based, né? Que é aquela... O plant-based é mais normal se achar por aí, né? Sim. Porque realmente esse mercado, como fala que é notícia, né? É um mercado que é o próximo passo. A gente produzir em laboratório isso. Mas o plant-based alguém já provou aqui? Ou esse Futuri Burger, alguma coisa assim? No caso da Typical mesmo, o nosso colaborador, o Daniel, quando ele foi lá para colocar o bioreator lá para fazer os testes, ele provou o bife feito, né? Eles chamam até, fazer o trocadilho, peito de fungo, né? Se fosse Em vez de peito de frango, é um peito de fungo. Isso, e ele provou, ele falou que é parecido com frango mesmo, é temperado, normal, frito, né? Certinho. Ele falou que muito bom, parece que tá comendo frango mesmo, né? Textura, sabor, o aroma. Então é tudo preparado já para parecer realmente um bife de frango, né? Não, sem dúvida é um mercado ainda que vai chegar nas prateleiras das lojas, o pessoal vai chegar esse futuro, mas está batendo aí a porta. Se a gente olhar, né, numa perspectiva de que daqui a pouco a população mundial está batendo 9 bi, né? Sim, se não vier nenhuma outra pandemia que Deus nos livre, né? Mas é gente pra caramba. Para alimentar, muita né? gente, né? E a questão não sei também... exatamente o ano que tem essa previsão, eu acho que é 1950, 1900, alguma coisa assim, de bater 9 bi. Enfim, muita gente, então, cara, precisa ter alimento para tudo isso. Alternativas, E a dificuldade logística, né? Porque às vezes aonde essas pessoas que não têm alimento, é difícil você pensar em fazer uma criação de um gado, assim, da maneira convencional de corte, um gado suíno, mesmo uma granja, né, de frangos, né? Vamos pensar lá nos locais mais ermos da África e outros lugares, assim, onde, por exemplo, a carne cultivada seria possível, né? Você tem energia elétrica, tem um ambiente para montar uma planta de bioprocesso, poderia prover de ter esse alimento. Hoje se fala muito em uso da água, né? A água é um recurso cada vez mais, né, valioso, escasso. Então, quando você leva, por exemplo, para uma produção, seja de carne cultivada em laboratório, seja determinadas proteínas que também são cultivadas com uso de bioprocesso, o uso de água é infinitamente menor. Hoje, para você produzir carne bovina, seja em grandes extensões, seja em confinamento, você usa muita água e tudo mais. Apesar de que a gente tem soluções também na Albion para nutrição de bovinos.
Mas a gente entende que nem todo mundo gosta de carne, né? Então, aquelas pessoas que não gostam de carne, a biotecnologia e bioprocessos vêm também para trazer uma outra solução de proteína para quem gosta disso. Inclusive o pessoal que participou do Obion Academy, que faz o cultivo de células de peixe em reator, entrou na pauta que isso está em questão com os veganos. Se isso que poderia ser uma proteína também utilizada pelos veganos. Sim, alternativo. Esse pessoal é o pessoal lá do Rio de Janeiro, da Pisces, né? Isso, exatamente. Eles produzem carne de peixe dentro de bioreatores, né? Carne cultivada. Carne cultivada. De peixe, né? Peixe em reator. Sim, que isso é uma pauta, uma questão de verificar se realmente isso se enquadra com o veganismo ou não, né? E é uma proteína animal. Né? E ao mesmo tempo não está abatendo nenhum animal. Exatamente, também, né? Tá tem vindo aquela pesca predatória, né? Sim. Tem toda uma questão que acaba melhorando. Porque a gente fala muito dessa questão do vegano, mas realmente existem, principalmente na questão marinha, né? Algumas espécies que chegam ao ponto da extinção e é difícil controlar isso, né? Diferente de a questão da carne vinda aí de bovinos, suínos e tudo mais, né? Enfim, eu queria pedir produção a segunda notícia, que eu acho que é uma notícia também bem relevante dessa área, que é uma notícia da área agro, né? E como todos sabem, né, o agro é um mercado muito forte no Brasil e que a biotecnologia também está no agro, né? Então é uma notícia do AgroLink, intitulada A Evolução dos Biológicos e Seus Benefícios. Né? É uma matéria aqui que a gente vai deixar, como eu disse, o link para quem quiser ler ela por completo. Mas, basicamente, ela fala sobre realmente essa evolução. Né? O que é essa evolução? Para o pessoal entender. Então, outro dia se aplicava, né, numa lavoura, numa área de cultivo, sempre algum produto de base química. Né? Algum pesticida, algum tipo de inseticida. E hoje se utiliza micro-organismos para fazer esse controle. Quer dizer, ele além de ser eficiente, tem essa ideia de você estar colocando um produto que não vai fazer mal para quem vai consumir esse alimento depois. Né? Como que vocês veem esse mercado? Eu sei que todo mundo aqui está bem inserido nesse mercado, né, de biológico agrícola. Né? Como que vocês veem esse crescimento? É algo que veio para ficar mesmo? Eu acho que veio para ficar, cara, e assim como outras linhas do que a gente estava falando agora, seja alimentação humana, né, animal, seja, enfim, todas as vertentes de bioprocesso, biotecnologia, essa área ela vem para trazer também sustentabilidade, né, ao agro, a tudo que é feito, né? Porque, assim, as pessoas que usam biológico hoje na agricultura, né, elas realmente enxergam valor naquilo, elas enxergam que funciona. Logicamente não dá pra gente achar que determinado micro-organismo que ele tem a forma de agir dele ali, ele vai, de repente, da noite pro dia, ele vai, né, eliminar determinada praga de uma lavoura. Né? Essas situações mais drásticas realmente vai existir ainda essa ligação do químico com o biológico. As duas áreas elas vão andar, né, correlatas ali, vão andar juntas. Só que assim, quando você usa determinado biológico como uma ação preventiva, uma ação realmente, né, de estar cada vez mais fortalecendo aquela planta, aquele cultivo vegetal, com determinado biofertilizante, com determinada situação de produto e tal, você acaba evitando essas situações drásticas. Então aquela ação do produtor ter que entrar realmente com químico para destruir determinada praga, o uso contínuo de biológicos, principalmente solo, né? Eu vou deixar também para vocês falarem um pouco mais, você vê um resultado absurdo realmente dentro de produtividade, dentro de qualidade de cultivo, dentro de sustentabilidade. Né? Então é uma área que veio para ficar. Biológicos agrícolas realmente, hoje você vê os big players, né? As grandes empresas que até então vendiam só químico e muitas vezes eram contrárias, né, ao uso de biológico, fazendo uma guinada e começando a entrar também em biológico, porque perceberam que esse mercado realmente é um mercado de valor, né, e é um mercado que tem muita importância. A gente cada vez mais tem um apelo ambiental e de saúde, né? Então a gente sabe que a parte de agrotóxicos, tal, essa parte ela é necessária para algum controle de emergência, né? E muitos produtores usam apenas isso, mas o biológico ele vem tomando um pouco mais de espaço, né? E o pessoal está fazendo o manejo integrado das duas possibilidades de uso, né? Do químico e biológico.
e está funcionando muito bem. Então é um mercado que tem um potencial de crescimento muito grande, não só no Brasil, mas no mundo todo. Existe muito mercado para crescimento, né? Os players que vendem hoje a questão biológica, eles não conseguem atender 10% do mercado. É uma fatia muito pequena do que se tem, né, de crescimento e investimento. Então, isso está cada vez melhorando mais, as empresas estão investindo mais nisso. Isso já acontecia nas farmacêuticas antes de vender veterinárias e humanas, de vender o químico, né, os comprimidos e tal, e começarem a partir para a parte biológica de prevenção. Os probióticos também, né? Probióticos e vacinas e outras coisas voltadas mais à prevenção do que ao combate à doença depois, que aí realmente tem que entrar com químico. Sim. Então é uma área em pleno crescimento e expansão. Sim, eu particularmente vim de uma empresa de um big player da área do agro, de controle biológico, de biológicos agrícolas, né? E pude vivenciar isso de fato, o crescimento que foi, né? O biológico na agricultura. Lembro que... Recente, né? Recente, em questão de 3 anos ela passou de uma biofábrica considerada pequena para a maior da América Latina, né? Em pouco tempo. Muito devido a essa demanda da agricultura por controle biológico. E vale salientar, né, que o micro-organismo, muito diferente do produto químico, aquele pesticida, aquele químico que vai atacar não só a praga em si, mas tudo ao redor dele, o meio ambiente como um todo, né, o biológico é muito específico. Ou seja, ele vai atuar especificamente naquela praga, ele vai atuar conforme ele foi estabelecido, né. Então ele não é danoso ao meio ambiente, né, ele é muito específico nesse sentido, de forma que ele consiga ter uma máxima eficiência para controle, seja de uma praga, seja muito, o que é hoje muito, que é como ótimo inoculante, né? Diferente do químico que vai lá e vai devastar tudo, né? Quem consome ou já consumiu algum produto orgânico, né? Ele provavelmente, né, com toda certeza, foi trabalhado, assim, o cultivo dele com o uso de biológicos, né? Sem uso de químicos. Enfim, mas é um assunto tão extenso extenso, que a gente já até vai deixar o gancho aqui, né, como a gente gosta de falar, para o segundo episódio do podcast, que vai ser focado em falar desses biológicos na agricultura, para explicar para quem quer entender, ou para quem já entende, a gente falar sobre algumas coisas a mais, né? Enfim, né, eu queria, né, deixar aqui os nossos contatos, né, para quem quiser não só, né, sugerir, né, outros temas que a gente possa estar trabalhando. Então o nosso contato é Bioreator de Ideias, com 2 R's. A gente vai colocar aqui embaixo, mas só para quem quiser anotar aí. Bioreator com R é bioreactor. Então que é em inglês. O nosso é em português mesmo. Então é Bioreator de Ideias, tudo junto, @gmail.com. Lembrando que esse é um podcast com apoio da Albion, mas se você quer apoiar, se você quer sugerir um tema, patrocinar um episódio para a gente falar sobre algum processo, você que trabalha com bioprocesso e gostaria até de vir aqui fazer esse bate-papo com a gente, fique à vontade de entrar em contato pelo nosso e-mail ou pelas nossas redes sociais. A gente tem o Instagram também, Bioreator de Ideias, ou pelo Instagram do nosso apoiador, que é @albion. Queria agradecer vocês, obrigado, Ricardo, aí pelas explicações. Imagina, foi um prazer. Henrique, agora há pouco, né, a gente estava falando de outra coisa, falamos de probiótico, uma outra coisa que também existe no processo, né, que a gente nem havia comentado antes. Quem nunca teve aquele desarranjo, né, de intestino estomacal, que foi lá e comprou uma levedura na farmácia, então aquilo é uma produção, é um bioprocesso, né? Tá no cotidiano, né? Tá no dia. Assim, se a gente for explorar, são várias situações, né? Então, assim, para mim é um prazer participar aqui, obrigado pelo convite. É uma excelente iniciativa, né? Eu acho de a gente estar sempre com esses bate-papos, né? Levando um pouco de conhecimento e trocando ideias sobre tudo isso. E fico à disposição, sempre precisar, quero participar. Não, vocês são nosso elenco fixo aqui, né? Então é a tropa de elite, né? Que vai estar sempre participando aqui.
Henrique, obrigado também pela sua participação, pelas ideias aí que você compartilhou. Espero te ver na próxima aqui para a gente falar de biológicos na agricultura. Com certeza, eu que agradeço. É muito bom conversar sobre os assuntos que nós estamos inseridos no dia a dia, mas poder passar isso para todo mundo é uma coisa muito boa. A gente tem muita coisa para falar, né? A gente falou do probiótico agora, mas a gente tem parte de melhoramento genético de plantas, cruzamento, tem inseminação artificial, tudo isso faz parte da biotecnologia e bioprocesso e a gente pode chegar a falar disso um dia. Mas espero encontrar todo mundo também, mais gente ainda, para poder ver a gente conversando sobre isso. E vem o pessoal também para comentar sobre de outras áreas e tal. A gente espera vocês aqui. Show. Haraguchi, obrigado também pela sua participação, pela sua contribuição aí. Eu agradeço, foi um prazer esse primeiro episódio aí do nosso podcast, né? E é importante, né? É importante a Albion, como parceira nossa, né? Fomentar e trazer uma boa informação para os nossos ouvintes, né? Essa é a ideia. Mas foi um prazer. Obrigado. Sim, agradecer, claro, ao Albion, né, por esse apoio para a gente poder fazer esse podcast. E novamente aí convido vocês a seguirem a gente e acompanhar o próximo episódio, vai ser bem interessante. Já dei aqui até um spoiler de um outro episódio, a gente vai falar também sobre proteínas alternativas. Agradecer a atenção de todo mundo. Caros ouvintes, a gente se vê na próxima. Muito obrigado. Até mais. Tchau.